Aleluia. Graça e paz, igreja, amém? Amém? Deus possa abençoar a sua vida. Já pediria que colocasse aqui o tema da mensagem, para podermos rapidamente estar trabalhando. Mas antes eu queria agradecer a Deus por poder estar aqui com vocês, por poder compartilhar essa manhã com irmãos tão queridos, poder vivenciar, fazer história. Pegue na mão do teu irmão e diga assim: nós estamos fazendo história. É isso, cada momento, né? Eu comentava com a minha esposa, a Lili, que nós estamos juntos fazendo história. Sabe, o mundo hoje vive de uma forma fora dos padrões de convivência. Fora dos padrões de convivência. E Deus estava falando muito ao meu coração, e eu tenho ido para Piracicaba fazer um tratamento. Quando ela pode ir, ela está junto comigo. E quando não está, eu coloco o celular e a gente vai conversando no carro. 2 anos de casado, a gente não se desgruda, não é verdade? E dentro deste padrão, eu dizia para ela assim: como as pessoas, para nós, não têm valor. É isso que está acontecendo hoje. Pessoas são desvalorizadas. Ou ela tem valor porque nos serve, porque tem algo que nos interessa e pode compartilhar algo de benefício para as nossas vidas, ou nós descartamos, esquecemos. Na tua lista de WhatsApp, quantas pessoas você tem? O meu Facebook tem 1.500 a 1.800 pessoas. De vez em quando eu entro nos aniversários lá e dou parabéns. Já tem automático, né? Você aperta, já saiu parabéns. É isso que tem acontecido. E comentando com ela, uma das maiores importâncias que temos é fazer história, é ter memórias. Ter memórias. Sabe por quê? Porque quando nós partirmos, nós não vamos falar de algo que deixamos, ou algo que fizemos, e sim das memórias. Não é isso que a saudade é as memórias, não é isso? Olha, eu tive na minha vida o prazer de conhecer uma mulher que foi a minha mãe, não por ela ser a minha mãe, mas por ela poder compartilhar a vida dela comigo, por conhecê-la tão profundamente e ter a intimidade de viver momentos com ela, ter história com ela. E isso não tem preço, porque ela me levou a Jesus, uma mulher que não sabia nem ler e nem escrever, ao mesmo tempo conhecia a palavra numa profundidade que o Espírito Santo a revelava, sabia de cor a palavra de Deus. Hinos, então, e ela ia até a igreja, e assim, na multidão que temos, também tínhamos ali, na primeira igreja presbiteriana conservadora, ela abriu o inariozinho dela, não sabia nem se estava no número ou não, mas cantava, fazia a performance, tipo assim: eu estou aqui. Como muitas vezes as pessoas não encontram o texto, né? Pela falta de prática na palavra, e continuou olhando para o pastor, fazendo de conta que encontrou, para não ficar folheando na hora que já está lendo. Mas ela fazia de uma maneira tão bela, e os hinos saíam da memória dela de uma forma tão prática, que eu sabia que era o Espírito Santo agindo através da vida dela. Perdi meu pai com 13 anos, então ela foi a minha orientadora, confidente. Filho, essa daqui não serve, pelo amor de Deus, sai disso. Me orientou em tantas outras coisas. Então, para mim foi um prazer conhecer. Quais são as pessoas que você conhece e que fizeram história com você? Porque só temos saudade de pessoas que são realmente valorosas. E é nisso que eu quero falar hoje. Quero conversar com você nessa manhã. Eu queria orar primeiro, agradecendo a Deus pela igreja, por vocês, pela sua família. E nesse instante que eu estiver orando, você também pode orar. Agradeça pelas pessoas que você tem e que Deus deu o privilégio. Eu estou sendo privilegiado nessa época com os meus netos. Quem é que é avô? Não existe, né?
E cada vez mais eu conheço, eu falo assim, eu e ele, nós ficamos admirados. E hoje que eu estou em Rio Claro, estou em Itapetininga, meu filho liga e fala assim, o Lipe quer falar com você. E do outro lado, assim, mostrando os brinquedos, conversando, falando. Admirável. E estamos fazendo história. Talvez eu não deixe nada para ele de herança. Assim como meus pais não me deixaram, porque teve 9 filhos. E criar 9 filhos não é fácil. Mas a história que eles deixaram marcaram os 9 profundamente. E é isso que vale. Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença. Agradecemos por esta manhã. Agradecemos por poder estar juntos aqui e compartilhar um pouco daquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Nós cremos que o culto a Ti é prestado, não assistido. O serviço que estamos hoje, nesta manhã, prestando a Ti, seja agradável, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria muito que você participasse. Eu tenho uma tendência, as pessoas já me criticaram, mas eu fico muito feliz das críticas, porque críticas são bons, até para nós avaliarmos que estamos no caminho certo, porque depende de quem critica você. Você tem de analisar quem está criticando, né? Mas pastor, o senhor prega com PowerPoint. Mas pastor, você usa tal didática, tal. Não importa, eu tenho 35 anos de pastoreio, nasci numa igreja onde o meu pastor pregava e aquilo era, talvez para mim, enfadonho. Filho de presbítero. Meu pai me tirava da cama e dizia, você tem que ir para a igreja, acabou. E o você tem era com a promessa de passar na feira e comer pastel depois. Né? É o você tem com umas coisas boas. Mas depois eu fui entendendo, crescendo, que a palavra do meu pastor, reverendo Horácio de Paula, ficou tão gravada ao meu coração, e aquilo trazendo a memória que me dá esperança, veio de fato me servir como ferramenta. Então, estar facilitando, anotando, é maravilhoso. E eu tenho a alegria de ter algumas pessoas da minha igreja que falam, pastor, que bênção. Para mim é uma dificuldade, eu não ouço bem, mas eu comecei a compreender muito mais o culto quando o senhor começou a colocar. Pastor, eu não leio muito bem, mas hoje eu estou praticando a leitura. E durante a semana, sabe o que acontece? Eles pedem o PowerPoint para mim, eu mando para cada um para eles continuarem estudando a palavra. O pessoal da live, lógico, temos live lá, mas é a questão de que ninguém vai ter 1 hora para sentar. Netflix, sim. Estou fazendo uma maratona com a minha esposa sobre como é que chama lá? Não vou arriscar falar. Mas assim, uma série maravilhosa. A gente tem esse espaço. Mas para relembrar o que foi ministrado, não. Mas dentro daquela leitura, dentro daquela palavra que foi revelada. Eu quero dizer para você que Deus tem um plano com a tua vida através da palavra dEle. Só se disponha a estar pronto para aquilo que vai acontecer ao seu coração. Muitas vezes aquilo que vai ser destaque para o irmão daqui não vai ser destaque ali. E quando nós começamos a caminhar na expectativa, e voltando à minha adolescência e infância, eu comecei a criar expectativas do que o meu pastor ia pregar. O que será que ele vai falar hoje? De que forma ele vai tentar me atingir? E basicamente, quando eu sentava na minha juventude, eu falava assim, eu estou desafiando a ele a me atingir com a palavra hoje. Me impactar com a palavra. E era fantástico, porque ele sempre ganhava. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Né? Fazendo parte da história, Mateus 8, 23 a 27. Deixa eu colocar aqui, estou no controle aqui a partir de agora. Libera para mim. Isso. Está travadinho. Dê o primeiro passo aí, que o restante eu continuo aqui. Pode pôr o próximo point.
Travou? Travou aqui e aí? Tecnologia. Vamos esperar, não tem problema. Ontem nós estivemos lá no Memorial Sérgio Pimenta, já tivemos que repetir, né, Viviane? Eles erravam a música, ou tinha alguma coisa que estava gravando, novamente a música. Isso, vamos ver aqui agora. Deu. Mateus 8, 23 e 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Tudo bem, a gente espera sair um mosquito. Aí. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas... você está aí, que bênção. Vamos lá. E ele, porém, estava... Os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos. De novo o mosquitinho. Isso. 26. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande... E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estava ali fazendo parte da história. E tem um pintor muito famoso, né? Rembrandt. Rembrandt? Ela me ajuda no inglês, porque eu sou péssimo. Que pintou. Né? Ele fez essa pintura. Aliás, esse homem tinha toda uma característica de pintura. As pinceladas, a análise. Quem é mais técnico, então, quando olha para um quadro, sabe quem foi que o fez. E Rembrandt era um desses. E uma coisa muito interessante. O que tem de tão fascinante nesse quadro? Vamos ver? Né? É claro, muitas coisas poderiam ser ditas. Há um detalhe que nos chama a atenção. Eu não sei se você sabe. Quem aqui sabe qual é o detalhe? Não? Então vamos ver. Né? A cena bíblica apresenta Jesus com seus 12 discípulos. E mais eles são quantas pessoas? Por que, então, que tem 14? Sabe por quê? Porque esse artista, ele se incluía em toda a sua pintura. Ele estava no meio. E o próprio autor do quadro, Rembrandt, era conhecido por se pintar nas cenas bíblicas. E ele se via como parte da narrativa. Olha que interessante. Este homem não só pintava, ele não tinha só a visão. Ele tinha também que estar inserido. E como é que nós estamos vivendo? Nós estamos sendo inseridos na narrativa bíblica ou só olhamos para a Bíblia e lemos e falamos assim, que história legal. Que show. Vale a pena. Qual é a tua história? Será que a tua história está inclusa nos planos de Deus? Nós sabemos todos nós que nós somos coadjuvantes. O personagem principal é quem? Você tem a certeza disso? Ou quando você chega na tua casa, tira a tua roupa, na segunda-feira você acha que você é o personagem principal? Tudo acontece comigo, só eu tenho problemas, ó vida, ó dor. Vocês falam isso também. Que luta que eu estou passando. Uma irmãzinha liga e fala assim, ore por mim, tudo bem, vou orar. Qual que é o problema? Eu estou com um problema na perna, mas também ore por mim, porque eu tenho uma lista para passar para você. Conhece o 6 Oram por mim? O crente 6 Horas? Nós fazemos parte. Nós estamos inseridos na história. Quem é você em todo esse contexto? Na sua geração. Nós estamos vivendo uma geração maravilhosa. Que podemos fazer parte dela alcançando vidas de todos os modos. Pregando o evangelho de tantas formas. E de tantas maneiras. Mas muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e falamos assim, belíssima história. Realmente, o pastor ministrou muito bem, contou fatos que eu não tinha ainda visto.
Ou você se aprofunda e entende que você faz parte de uma geração a qual foi incluso, como 1 Pedro diz, raça eleita, sacerdócio, propriedade. Muitas vezes nós esquecemos. Eu preguei essa semana retrasada que até os demônios creem. Até os demônios creem. Há uma diferença. Eles não são salvos. E a questão é se inserir em todo esse contexto. Em toda esta vida cotidiana que vivemos, que parece tão monótona. E quando a gente vê, já deu 60 anos já. E aí? E agora? Vamos lá tirar a carteirinha da melhor? E ver os benefícios. Não é isso que nós fazemos. Nós queremos saber só dos benefícios. A verdade é que a Bíblia não é apenas um registro do passado. Ela continua movendo-se em nossas vidas, em nosso coração. Ela continua sendo a espada que penetra e que transforma situações. E que muda caráteres. Aliás, uma das coisas maravilhosas de Deus é que Ele quer trabalhar com o seu caráter. E uma coisa, não é o que Deus está fazendo em você, mas é o que Deus está fazendo através. Só que a nossa geração está muito preocupada com o seu eu, a sua vida própria, as suas coisas. A Lili foi para o interior comigo. E foi muito engraçado. Lógico, eu também estava em São Paulo e fui para o interior. Fui pastorear lá. São Miguel Arcanjo. Depois Itapetininga, agora Rio Claro. Mas é muito engraçado ver o paulistano indo para o interior. Fecha os vidros. Isso, liga o ar, mas fecha os vidros. Celular na mão não. Põe o celular dentro, guarda. Pode quebrar a vida. Eu falei, você está no interior, menina. Né? Vai rápido, anda rápido, tem gente atrás. Eu olho e falo assim, é o nosso vizinho. Entende? No interior, se você falar mal de alguém, você está arriscado a levar uma surra, porque todo mundo é parente de todo mundo. Foi tão engraçado quando a minha filha... Né, lá nós temos, em São Miguel Arcanjo, vários parentes, cerca de quase 300 pessoas quando se reúnem. Todos cristãos, graças a Deus. Mas porque as famílias antigamente tinham 13 filhos, 14 filhos. E eu juntava com uma outra família que tinha 13, 14. Aí fazia o quê? E no interior tem uma mania muito interessante. Já volto para minha filha. Eles fazem pamonha. Você já fez pamonha? Já? Mas não é aquela pamonha que você compra a latinha, joga dentro do liquidificador, bate... Não. Sabe por que se faz pamonha no interior? Para ter... história. Ajunta toda a família e fala assim, vamos nos reunir na casa de fulano, vamos fazer pamonha. Descasca o milho, depois vai tomar café. E a mesa do café fica direto lá. Arranca todos aqueles cabelinhos, lava a palha que você tirou do milho para poder fazer a pamonha, rala dedo, rala pé, rala a mão, porque é no ralo. E a pamonha e o curau saem no final? Sabe por que isso? Porque também dá para fazer um mingau maravilhoso com frango. Não sei se vocês sabem disso. Para ter história. Para ter história. E é isso que acontece no interior. E a minha filha começou a namorar, querer namorar. E como um pai, né? Estava viúvo na época, falei assim, meu Deus, eu tenho que ficar atento a essa menina. Aí eu fui procurar saber quem é a pessoa. Sabe, eu nem falei o nome do rapaz. Mas quando eu cheguei aos parentes, falei assim, você conhece fulano de tal? De que família é? Eu falei assim, da família tal. É boa gente, pode deixar. Porque eles têm histórias, eles sabem as famílias, eles conhecem as pessoas, eles sabem a procedência, eles conhecem quem foi criado, e de que forma foi criado. E é isso que Deus tem falado conosco hoje em dia, que a nossa história está sendo feita, e Ele é o nosso Deus, e Ele quer ser conhecido através de nós, para que as pessoas possam olhar para nós, mediante o amor dEle e a graça dEle, e dizer, este é cristão.
Não é só fulano de tal, cicrano. E nós, né, eu já morei em apartamento, a gente fala por andar, né? É o fulano do quarto andar. É o fulano do... Nós precisamos reverter isso. Sabe por quê? Porque nós temos aqui algo que Paulo escreveu que é maravilhoso. Olha o que ele escreve em Gálatas 1, 15 a 16. Vamos ler todos juntos? Aqui, está escrito aqui. Mas Deus... me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Maravilhoso isso. E por que ele teve essa revelação? Porque o próprio Saulo, e eu quero te dizer que ele não mudou de nome, tá bom? Ele não adquiriu Paulo. É que os judeus o chamavam? E os gentios o chamavam? E ele atendia pelos dois nomes. Ele não chegou aos judeus e disse assim, agora você vai me chamar de Paulo, porque eu mudei. Sou nova pessoa. Não, ele continuava sendo Saulo. A história conta que ele continuava sendo aquela pessoa. Porque quando ele foi julgado, ele se colocou como cidadão romano, mas também como hebreu. Ele não afastou a história. E é sobre isso que eu quero falar com você. Parece que quando nós nos convertemos, parece que quando nós aceitamos a Jesus e o pastor nos fala do novo nascimento e diz para deixar para trás, nós esquecemos a nossa história, daquilo que éramos. Eu digo sempre que o Senhor, mesmo eu nascido na igreja, me tirou do império das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu estava na lama e Ele lavou-me. Porque ser cristão não significa ser filho de cristão. Nós temos que conhecer a Deus e reconhecer a nossa história. E a partir de um momento de uma conversão genuína, mudar as atitudes. Lembra-se, eu falei, a palavra de Deus quer mudar o nosso caráter, o nosso pensamento. Mas não é que Deus apaga tudo e eu não me lembro daquilo que eu fiz de errado, daquilo que aconteceu. Não existe isso. Lavou está novo. E o próprio Paulo, ele começa a entender isso, que pela graça de Deus, ele compreendeu que antes que ele fosse formado, Deus já tinha o separado. E ele não descartou a sua história. Ele não descartou quem ele era. Travou de novo. Aí, isso. Vamos lá. Nem sempre as coisas saem como planejamos. Fazemos planos, sonhamos, mas muitas vezes o que acontece? Mas por que será? Sabe, eu quero contar um pouquinho para você o que aconteceu com Saulo. Eu sei que você já sabe. Nasce Saulo, nasce Jesus. Percebe que eles nasceram na mesma época? Ao mesmo tempo? Jesus, criado pelos seus pais, Maria e José, ele aprendeu o ofício do pai. Ele era marceneiro, carpinteiro, conhecedor da palavra, obediente, uma pessoa pobrezinha. Ao mesmo tempo nasce Saulo, que foi separado para ser um grande escola, um grande líder judaico. E quando a gente quer preparar um líder, a gente pega ele de criança e começa... Você vê aí a política. Eu não quero falar de política, mas se você vê aí, esses que estão aparecendo agora serão os grandes líderes futuros. E se nós, pastores, tivermos interesse na obra e quisermos ter continuidade na obra, nós temos que ser olheiro também, de ver aqueles que podem ser separados. O Davi nasceu, né? Qual é o projeto para a vida dele? Ele pode ser médico, ele pode ser doutor, advogado, ele pode ser grande personalidade pública, mas ele pode ser um grande pastor. E é o que nós estamos esquecendo hoje, hein? Os pais não estão preparando mais filhos para ser pastores. Nem filhas para casar com pastores. Né? Porque 70% do meu ministério está sentado ali, ó. Por mais que alguns não vejam, mas ela está ali.
E ela está me fazendo sinal quando eu falo errado, ela está me fazendo sinal quando eu preciso arrumar a camisa, ajeitar. Ela falou assim, vai lá antes que você ficar boca seca, já abre a coisa de água para não ter problema. Não fiz, eu já estou com a boca seca. É assim que funciona. E Saulo começou a fazer o quê? A ser criado para ser um grande líder. Então foi incutido na cabeça dele o quê? Que ele seria o libertador, que ele seria a pessoa, que ele seria a pessoa que iria governar e retirar o povo do tacão romano, que seria o próximo Moisés, que seria o povo de Deus sempre esperando alguém. Você está esperando alguém que possa entrar na governança desse país que seja cristão? Não espere isso. Não espere. Olhe para você e veja o que você está fazendo em prol do Evangelho. Porque nós não somos deste mundo. Estamos de passagem. Aliás, tenho falado isso muito para a minha igreja. Uma hora o Senhor vai fazer o quê? Ajunta a tua tenda porque você está subindo. E Saulo estava ali, naquela empolgação. Eu fui projetado para ser, eu fui separado para ser, eu fui a pessoa que foi investido. Aliás, investiram. Ele estuda aos pés de Gamaliel, ele tem várias qualidades. O homem era doutor, honoris causa, PhD. Ele chegava em alguns lugares, as pessoas reverenciavam. Enquanto isso, Jesus estava onde? Separando seus discípulos, os seus pescadores. Entende? Faça a comparação das duas histórias. E a história começa, e Saulo começa a ter o quê? Cartas para matar pessoas. Então aquela pessoa que foi separado para ser o grande libertador se torna usurpador. O homem que chegava nas casas e batia o pé nas portas e arrebentava. Se você não confessasse ser um judeu nato, você era morto, porque ele tinha cartas para matar. Ele era o 007 da época. Podia qualquer coisa. E do outro lado, Jesus, multiplicando pães, curando pessoas, tocando uma musiquinha de uma nota só. Sabe qual era a musiquinha de Jesus? Arrependei-vos. Sabe o que quer dizer arrependei-vos? Metanoia. Metanoia quer dizer amplie a sua mente, porque o reino de Deus é chegado. Sabe por que ele falava isso? Porque estava todo mundo preocupado. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que ser liberto. Eu falei assim, olha, eu vim aqui para isso. Amplie a sua mente. Entenda que você é liberto. Entenda que eu estou trazendo o reino. Entenda que meu pai falou muitas vezes, de várias maneiras, através dos profetas, e hoje fala através de mim, e fala hoje para nós aqui, através da sua palavra. Mas nós estamos esperando o libertador. Só quis fazer um link. Enquanto Saulo estava sendo grande, poderoso, chegando com os seus Mastercard, chegando com as suas limousines, tudo aquilo que ele precisava para poder, Jesus, pobrezinho, estava onde? E aquilo incomodava. Aliás, ele tinha planos. Aliás, ele tinha sonhos. Aliás, a vida dele já estava inteiramente projetada. E apareceu um homenzinho lá de Nazaré. Pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Qual é a história? Nasceu numa estrebaria. Qual é a história? Ele faz milagres. Ele é um revoltado da vida. Não quer seguir as nossas normas. Ele come os pães da propiciação para matar a fome sua e do seu. Não respeita a nossa religião. Sabe o que aconteceu? A ira deste homem chamado Saulo começa de um furor tão grande que ele é comparado como um touro bravo na palavra. E, ao outro lado, Jesus se despontando e sendo um grande líder. E pessoas mais seguindo. Estava no meio do povo.
Tudo que faço, não faço por mim, mas faço porque o meu Pai assim o fez. Eu amo a palavra que diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Sendo o próprio Deus, se tornou homem, para poder ter as dores que nós tivemos, para poder conversar com o Pai, inclusive sobre o que passamos. E isso começa num processo muito interessante. Paulo entende isso quando disse: Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Ele reconhecia que a graça de Deus estava moldando desde sempre, até mesmo antes de perceber. Ou seja, todo o processo desse homem, tudo o que ele passou, ele perante Estevão, sendo o quê? Apedrejado, verificou tudo aquilo, foi testemunha ocular do ocorrido, o primeiro mártir, e aquele homem olha para os céus e diz o quê? Senhor, eu estou te vendo. Ele viu os céus abertos. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus estava preparando. Fale para, assim, você mesmo. Eu chego muitas vezes na minha casa, sabe? E eu olho para o espelho e falo: Luiz Paulo, toma atento, homem. Eu ministro para mim mesmo. Você já ministrou para você mesmo? Se arrependa enquanto há tempo. Baixa a bola, menino. Né? Eu falo para mim. Porque muitas vezes eu me tenho como grande vulto, muitas vezes eu me tenho como a pessoa, muitas vezes eu quero impor, porque eu sou assim. E hoje a palavra-chave é tóxico, né? Ai, como você está sendo tóxico, querendo impor as tuas coisas. Por isso que quando eu falo da palavra. A palavra pode ser tóxica, não tem problema nenhum. O problema é seu se achar isso. Não é minha opinião. Aliás, eu sigo ela e tento viver ela de uma forma absurda, além das minhas forças, então eu ministro a mim. E quando nós começamos a compreender que tudo aquilo que passamos, e falo, a tua história não é para ser jogada fora, porque você tem de se lembrar de onde você veio. E quando Saulo entende isso, ele compreende que ele estava sendo preparado para o encontro que ele tinha que ter, Jesus. O novo nascimento é a partir do momento que você tem um encontro com Cristo. Você já teve um encontro com Cristo? Ou você ainda está ligado na tua história e falando puxa, eu errei, né? Porque quando nós temos um encontro com Cristo, há um arrependimento. E esse arrependimento é tão profundo que nós olhamos para trás e vimos que nós fizemos coisas erradas. Mas sabe de uma coisa? Ele entendeu que tudo o que ele fez tinha de acontecer para culminar naquele momento de encontro. Como é que Deus ia trabalhar com o caráter de um homem desse? Como é que ele ia ser quebrantado? Como é que você vai ser quebrantado se você se acha? Não tem erro, não tem dolo. Sabe quem não tinha pecado algum? Jesus. A palavra ainda nos cita que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós erramos, irmãos, e quando erramos é porque Deus permite que nós venhamos a errar. Ele não fica assim: ai filhinho, não faça isso, espera aí, eu vou dar uma mãozinha. Você não é marionete. E todo erro tem uma consequência. O Espírito Santo estava falando comigo esses dias. E essas consequências vêm. Mas o Senhor aproveita para moldar o seu caráter, para mostrar realmente quem você é. E o grande desafio de Saulo, ou Paulo, como você queira chamar, ele foi desafiado a entender quem ele era e quem Deus queria que ele fosse. Então não foi apagado da mente dele a partir do momento que ele caiu. Não sei se caiu, não caiu. Dizem. Não estava lá. Mas eu sei que ele ficou cego. E Ananias foi consultado por Deus. Olha só, tem um homem ali na rua direita, você vai lá. Mas como? Esse homem? Olha o histórico dele. Espera aí. Você vai fazer o que eu estou mandando, não fica me indagando, é o que eu estou fazendo através de você, que importa. E com ele, deixa que eu resolvo. E a partir dali, sabe o que aconteceu?
uma grande transformação. Sabe, quando nós pensamos no nosso passado, nós nos achamos grandes vultos. Quando nós entendemos que nós somos pessoas que dependem da graça de Deus, aí sim, Deus pode mudar o nosso caráter. Porque você não está certo sempre. E agir com nossas atitudes. E Paulo compreendeu isso. Deus usa até o nosso fracasso para nos preparar e nos tornar instrumentos das suas mãos. Eu trabalhava na Mitsubishi Motors do Brasil, eu era um dos diretores cooperativos da área financeira. Eu sempre trabalhei na área financeira. Estou com 61 anos. Aos 27 anos eu falei assim, cheguei ao ponto. Reuniões na Avenida Paulista, comendo sushi com os gerentes e vendo a questão de importação e exportação e até tratando da parte financeira e cuidava de toda a conciliação da empresa. Se achava, né? Entrava no meu carro, botava o som, colocava o terno, melhor perfume, vamos trabalhar. Você achava? Sabe o que aconteceu? Deus me chamou para a obra, porque um dia eu estava sentado onde você está, ouvindo um pastor falar sobre a obra de Deus e a necessidade de obreiros, e eu abri a boca, sem querer, escorreu uma lágrima de tudo que ele contou, e eu falei, eis-me aqui, Senhor. O Senhor falou, você está falando sério? Então tá bom. Me tirou tudo aquilo que eu havia conquistado desde os 12 anos, que eu comecei a trabalhar nos 12 a 13 anos, como office boy, tudo aquilo que eu entendia que era algo valoroso para mim, eu estava vivendo, recebia 2 salários, um atual e outro pelo Caixa 2, não contem isso para ninguém, né? Morava no fundo da casa dos meus sogros, porque eles construíram, era filha única na época, construiu uma casa para eu viver, eu não pagava água, luz, telefone, internet, não pagava nada. E por uma lágrima que escorreu, o Senhor falou assim, é verdade? Saí. Tive que sair. Não vou contar os fatos porque eu descobri algo e eu me achava muito inteligente. E fui falar para o dono da empresa algo que eu tinha descoberto e ele fazia parte de todo o conceito. Ele falou assim, você tem que sair. Voltei de novo a me querer ingressar, né? A parte de trabalho não teve porta nenhuma que me abriu um bom currículo. E Deus estava falando, você não falou? Você não se dispôs? Cuidado com o que você canta, cuidado com o que você fala, porque Deus está presente e Ele não é tolo, Ele não é bobo. Por isso que nós fazemos parte da história. E aos 27 anos Ele me chamou para ser servo dele de período integral. Sabe qual foi a minha primeira função? Faxineiro da igreja. Eu já era presbítero. Mas a igreja se condoeu comigo e falou assim, vou te colocar para limpar, para você ter alguma coisa para receber, Luiz Paulo. E aí começou a quebradeira. Não foi diferente com Saulo. Os irmãos lindos, maravilhosos que me tinham como autoestima. Chegava antes de sentar no banco, passava a mão para ver se eu tinha limpado direito. Aqueles bancos de madeira, né? Aí eu passava lustramóveis, as mulheres falavam, pelo amor de Deus, estou escorregando. Aí eu passava pano úmido somente, chegava outro e dizia assim, não dá brilho? O que está acontecendo? Até que um dia um irmão chegou para mim, a janela estava ali, ó, a 2 metros dele. Abre a janela. Ai, que vontade de falar, braço curto. Levanta daí. E eu fui humildemente, porque começa assim. Arrependimento não começa só com choro. Arrependimento começa com o trabalhar de Deus. E a quebradeira começou por aí. Eu achei que eu já ia chegar sendo pastor. Eu fui morar num sítio rio acima, ali em Mogi das Cruzes, onde o meu carro foi detonado. E hoje, se você falar de barro, que eu sou formado de barro, me arrepia. Porque quando eu chegava como seminarista, eu tinha que sentar na frente aqui.
E o povo batia as costas e falava assim, ó, pode varrer onde você estava lá, porque está cheio de barro. E servindo ao Senhor. Sabe, queridos, Deus quer mudar-nos. E Ele permite algumas situações na sua vida. Ele permite que você passe por alguns momentos para que Ele possa transformar a sua vida, para Ele chegar ao objetivo. Qual é o objetivo de Deus para a nossa vida? Não somente nos transformar, mas que nós possamos ser instrumentos para Ele. E quanto mais nós falamos que o Senhor seja exaltado e que diminua eu, mais interesse Ele tem em nós. E se eu for continuar a história de Saulo, você sabe que ele chegou até a igreja, todo mundo o rejeitou, ele teve de ficar 3 anos, separados na Ásia. Quando ele volta, ele vai ser o quê? Discípulo. Olha, este homem que teve toda a inteligência, toda a sabedoria, ele se torna discípulo de Barnabé. Quem era Barnabé? Seu nome era Barnabé. Homem o quê? Então, ele teve de aprender a bondade e a piedade. E saíram na primeira missão. Quem era o líder? Não gosto de João Marcos. Não gosto de João Marcos. Aonde está João Marcos? E começa todo um processo. Eu queria dizer para você, e não quero tomar mais o seu tempo, que Deus está trabalhando através das suas desventuras, que Deus está trabalhando através das suas dificuldades, da sua incapacidade, para que você possa ser usado por Ele e dar glória através daquilo que você acha que é impossível. E Deus tem feito isso nesses dias. Glória a Deus que você passou pela Covid. Porque Deus tem feito isso e nós fomos transformados. As situações, mas Deus, por quê? Pare de perguntar o porquê. Deus não tem obrigação de explicar nada a você. Ele pagou um preço por você, um alto preço, para que você se tornasse filho, e filho obediente. Bom, a não ser que você seja filho. Voltando. Estava na igreja, cantava no coral. Igreja belíssima aqui da rua Pedroso. Tudo muito lindo. Mas um dia eu cheguei em casa depois de uma pregação do meu pastor, que eu o conhecia desde a infância, que fez a minha pública profissão de fé. Eu sou paranaense, orando pelo Paraná. Ele não me batizou, mas o reverendo Jael Couto, lá em Jacarezinho, me batizou. E eu se sentia. Mas um dia Deus me pegou de jeito, me quebrantou e disse que eu precisava aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. E eu chego na casa da minha mãe, ela pondo comida e chorando aos 16 anos, dizendo: eu aceitei a Jesus hoje. A minha mãe disse assim: mas você nasceu na igreja. Eu aceitei a Jesus. Eu não sou a mesma pessoa mais, mãe. Eu preciso entender o que Deus tem para mim. Eu preciso compreender o que Deus quer comigo. Sabe qual é a maior dificuldade hoje na minha igreja? É dizer que culto é prestado a Deus para louvor, honra e glória. E isso não tem nada a ver com o trabalho que Ele tem para nós. Em nós. E nós reclamamos dos momentos de louvor, porque precisa ensaiar. Não. Hoje nós estamos aqui prestando culto, mas como vai ser durante a semana? Qual é a tua história? Você consegue se relembrar de onde você veio? Você consegue entender o que o Senhor fez na tua vida? Você consegue compreender que particularmente Ele te conhece e Ele retirou você da onde você estava? E Ele marcou você e a sua história com todo o teu processo de vida. Eu gosto muito dessa palavra processo. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: você está no processo. Não, eu quero pular etapa. Não, você está no processo. Não, eu quero pular etapa. Não, você está no processo. E veio muito o João Batista, que nasceu, viveu, para ter um ministério de 3 anos só. 3 anos.
E a palavra de Deus diz que não houve profeta como ele, nem antes e nem depois dele. O que Deus está fazendo com você, independente da história. Olhe para o passado e não diga assim: nossa, como eu era. Não, realmente eu posso olhar para o passado e ver: Deus me transformou. Aquilo tudo foi necessário para que eu pudesse aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque eu era tão tupetudo, eu era tão, que eu achava que eu não precisava. Quem que precisa de salvação sendo a pessoa? E depois do encontro, Saulo fala assim: tudo que aprendi, tudo que sei, tudo que vivi, não passa de panos sujos, mediante o que o Espírito Santo está me revelando. O que o Espírito Santo está te revelando? Quem é você na fila do pão? Como Deus está tratando com você? Houve uma pessoa que me colocou na parede um dia, e eu já vou encerrar com essa frase, que eu também tenho almoço para fazer. Aprende logo, Luiz Paulo, para que a gente não sofra. Porque eu chegava murmurando: esses presbíteros, essa igreja, esse povo. Falava como: eu não parei ninguém, que Deus faz. A pessoa simplesmente virava para mim e falava assim: sabe, pela dureza do teu coração, todos nós como família estamos sofrendo. Aprende logo e ceda ao que Deus está tratando com você. Fecha os teus olhos. A tua história tem importância. Tudo que você passou, não jogue fora, mas pense: você precisou passar por tudo isso para poder ser tratado, para poder ser contido, para poder ser instrumento. E este é o momento, é o ápice de Deus na tua vida. Você pode ser instrumento, porque Deus continua te tratando, agindo em você, mas Ele quer agir através de você. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, age através de nós, em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. Você é muito especial, não porque você seja, mas porque Deus tem um plano com você. Você é muito especial, porque Jesus te escolheu no ventre da tua mãe. E tudo deu errado? Precisava dar errado para você chegar até aqui e dizer: reconheço, não sou nada, Ele é tudo. Amém? Que Deus abençoe.